Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai apresentar algumas velharias eletrônicas, relíquias eletrônicas dos tempos digitais de meados dos anos 80. Na realidade são dois kits da Texas Instruments de avaliação de componentes digitais, que na época, meados dos anos 80, a eletrônica digital estava explodindo em franca expansão por causa não só dos computadores pessoais que estavam começando a invadir as casas, mas também pela digitalização em geral dos artigos de consumo eletrônicos, né? Naturalmente, tudo naquela época ainda estava operando em analógico, digamos, TVs, rádios, etc. Mas você via uma crescente adoção dos sisteminhas digitais, como displayzinhos de 7 segmentos aqui e acolá, né? Um micro-ondas, né? Já tinha um displayzão e tal. Então, essas coisinhas, todos esses eletrodomésticos dos automóveis também, às vezes um rádio relógio, né? Um reloginho no carro já digital começando a aparecer aí. Então, na realidade, esses kits de desenvolvimento que estão aqui, eles estão bem focados, estão bem centrados nessa época, né? Nessa época incrível da eletrônica, que foi também a época principal que eu pessoalmente também me envolvi com isso, né? Eu me envolvi na época com eletrônica analógica e digital, indiscriminadamente. Os robistas, as revistas de eletrônica faziam isso tudo, né? Mas enfim, isso é papo para outra hora. Na realidade tem um vídeo aí da minha história eletrônica e eu depois ponho o link aí embaixo. Mas, voltando aqui ao papo principal, são dois kits. Um dos kits, esse daqui, ele é um kit de avaliação de portas lógicas. Na realidade, fatores como atrasos, carga das linhas, né, de acionamento, e principalmente trabalhando com latches e chaveadores de barramento, né, bus switches, como eles chamavam. E isso na realidade era extremamente usado nos computadores da época, já começando os computadores com barramento, o PCXT, o IBM PC, o Apple II, etc. Já começava a usar esses LS373, o 244, 245, são esses caras primordiais dessa época, tá? Na época de computação. Então esse kit aqui é feito para isso, inclusive ele faz várias comparações, inclusive até com o kit são da Texas Instruments, mas ele faz comparações até com concorrentes, inclusive é bastante interessante. Felizmente eu consegui encontrar alguma informação online sobre o kit, que descreve em linhas gerais, mas ele não necessariamente tem diagramas esquemáticos, etc. Mas dá para ter uma certa ideia desse kit em particular. O outro kit aqui é mais avançado, é um pouco mais antigo, mas é mais avançado, mas ele trata-se de um EVM, um módulo de avaliação de um processador, do microprocessador da Texas Instruments chamado TMS-7000. Ele é um originário direto do TMS-1000, que foi o primeiro microprocessador disputadamente. Ele era o primeiro microprocessador junto com o Intel 4004, 8008 e um processador anterior, se não me engano, da Raytheon, que foi usado num dos casos do F-14, né, o Tomcat. Então esse iniciozinho de processadores lá nos anos 70 era meio borrada aí a história, mas o TMS-7000 ele é descendente direto dessa geração, dessa primeira geração de microprocessadores. E nesse caso aqui não é diferente, é um kit do meados dos anos 80, mas é um kit de avaliação e programação do microprocessador. Coisas que a gente tem hoje em dia, né, nos kits normais e tal, mas imagine que para fazer a programação desse cara, você precisava de uma placa desse tamanho, né? E não só isso também, mas você podia fazer também o que eles chamavam de emulação, que é justamente tentar fazer com que você controlasse o programa, coisa que hoje em dia você faz via um protocolo chamado JTAG, né? Que você controla os microcontroladores, os microprocessadores, de maneira que a gente praticamente é garantido, né, de existir em sistemas microcontrolados e para o desenvolvimento. Esse tipo de cara aqui, na realidade, ele não existia, JTAG não existia nessa época, ele na realidade fazia a emulação de um componente no circuito final do cliente, da pessoa que estava desenvolvendo, etc. Então, bom,
perdoe o longo preâmbulo, mas basicamente só para se dar uma situada no que cada kit desses fazia na época. Tá? Os dois contemporâneos, mas cada um tinha uma função bastante diferente, inclusive até no próprio mercado industrial, né, de eletrônica. O kit do TMS 7000 também tem um pouco de documentação, mas a documentação é mais parca no sentido de que ele tem descrições, apenas descrições gerais, não tem nada um pouco mais aprofundado do ponto de vista de circuito, então a gente vai tentar acompanhar, vai olhar de pertinho, vai tentar acompanhar direitinho o que tem, e outro problema também é que, naturalmente, como vocês podem imaginar, para fazer o desenvolvimento em microprocessador você precisa de software, né? E o problema do software, ele é que na época, início, meados dos anos 80, o IBM PC não era popular ainda. Então, o que acontece é que os sistemas de desenvolvimento são para sistemas de mainframe, como VAX, VMS, etc., AIX, não, AIX ainda não existia, mas enfim, era o 370 da IBM e outros sistemas assim. Então é impossível botar essa placa para funcionar, pelo menos sem um mainframe em casa, coisa que nem todo mundo tem, né? Então, bom, basicamente, essa é a descrição geral. Então, a placa da esquerda é 100% inútil nesse sentido. Uma boa viagem no tempo, mas infelizmente do ponto de vista prático é impossível usá-la para alguma coisa. Enfim, basicamente é isso aí. É isso aí o preâmbulo. E aí vamos dar uma olhadinha então a miúde em cada uma dessas placas. E no bônus também eu vou fazer só abrir a caixinha com os componentezinhos que chegaram, o resto dos componentes que chegaram da All Electronics. O pacote final, o canto do cisne deles. Mas vamos lá então. Bom, essa é a primeira placa, né? A placa de avaliação dos circuitos lógicos, dos componentes lógicos, da lógica discreta. O detalhe primordial aqui, dá para notar, não há processador, não há nenhum processamento aqui. A única coisa que existe é um circuito combinatorial que faz toda a sequência e controle. A placa é totalmente autônoma, tá? E então, e ela é bem montada, muito bem feita, uma placa de 4 camadas, fundamental para a época também, com impedância controlada nas linhas de controle aqui, na carga, né? Para que você não tenha você tenha sempre um sistema bem controlado em termos de medida, né? De parâmetros, etc. Então, basicamente, a placa aqui dá para notar fácil, o principal, começando aqui pela seção de alimentação, jack de entrada, um jack pequenininho, uma coisa bem ridícula, como se fosse um de headphone, mas de 2,5 mm, não de 3,5 que a gente está acostumado. E curiosamente, o manual fala para usar uma fonte de 10 amperes. Então, 10 amperes no jack, Deus me livre. Baita porcaria. Chave de liga e desliga normal, né? Um reguladorzinho aqui, LM317, super bacaninha, com a regulação de tensão aqui, a regulação fina de tensão dada por um trimpote de precisão. Então, para você justamente regular certinho a tensão a 5 volts e não ter realmente, enfim, tudo para manter todo o ambiente de medição sob controle, ou seja, com condições de teste bem controladas, né? Aí você tem o quê? O que você passa aqui? Você passa por uma circuitaria lógica tremenda desse lado aqui, em que você tem aqui um botão de reset, esse botãozinho de reset aqui, aí tem outros dois botões aqui, um de mudar ou fazer a seleção do do conjunto de chipsets que você usa, que você vai testar, e aqui é simplesmente o botão de partida, né? O botão que dá o início à sequência de testes. Como é que isso tudo funciona? Em evidência primordial aqui tem uma EEPROM grande. Aí você pode estar se perguntando, como é que pode ter memória sem ter processador? Na realidade, memória, ela trabalha de maneira totalmente, essas memórias principalmente, trabalham de maneiras totalmente independentes, não precisa de um processador. O que o circuito todo faz aqui, essa seção toda aqui, né, o que ela faz? Ela gera um clock baseado no grande cristal aqui, ela gera um clock, esse clock,
ele aciona todas essas portas lógicas. Infelizmente eu não tenho um circuito, mas esse é um circuito combinatorial relativamente simples, todos portas NAND, etc. E ele faz essa sequência lógica para ir andando nos endereços da EEPROM de maneira totalmente independente, ou seja, ele começa a andar nos endereços da EEPROM, então endereço 0, aí a EEPROM põe nos seus sinais de dados um valor específico, que significa o valor que você queira imprimir como para fazer o teste, né? Então, e aí o clock gera o segundo pulso, aí o circuito combinacional aqui simplesmente fala endereço 1, aí a EEPROM joga os conteúdos do endereço 1, e aí a lógica de novo, com o endereço 2, a EEPROM joga os dados que estão contidos no endereço 2, e por aí vai. Então, basicamente, a EEPROM trabalha digamos assim, de maneira totalmente controlada pelos circuitos lógicos e não necessariamente precisa de um processador, ela simplesmente recebe o endereço, um valor de endereço e põe na sua saída de dados o valor que está gravado naquele endereço, tá? Esse é o EEPROM comum, programada de fábrica e tal. Nem sei se ela ainda está programada, porque ela estava aberta, a janelinha estava aberta, então não sei, depois eu tenho que botar lá no TL866 para dar uma olhadinha. Então, basicamente é isso, ou seja, o circuito começa a rodar, né, o clock começa a rodar, a EEPROM começa a jogar dados para fora, com uma certa programação aqui de padrão, né, o tipo de padrão que a EEPROM vai jogar, é o tipo de padrão selecionado nessas chavinhas aqui, e esse padrão aqui, ele vai, por esses circuitos, alimentar o quê? Ele vai, na realidade, agir como entrada para os circuitos integrados sob teste. Então eu tenho 4 seções de circuitos integrados sob teste aqui. Esse aqui é um dos que ele chama até de vendor aqui, ou seja, é um competidor, digamos assim, né? Então eu tenho, na realidade, isso aqui é tudo soquetado, tá? Tem um bando de conectorzinhos moleques pequenininhos aqui, miseráveis. Então, na realidade, eu tenho 2 circuitos integrados aqui da RCA, e esse note que é um 244 e um 373. Aí eu tenho 2 da Texas, HC244, HC373. Aí eu tenho 2 da Fairchild, AC244, AC373. E eu tenho mais 2 aqui da TI, AC11244 e 11337. Se não me engano, esses aqui são de 10 ou são de 10 bits ou 12 bits, não tenho certeza. Eles são até um pouquinho maiores, né, em termos de número de pinos. Mas de qualquer maneira fazem a mesma função. Então a questão é a seguinte, basicamente você está fazendo o quê? Você está gerando todos esses padrões e está jogando na entrada, na saída do 244, o 244 ele joga esse sinal por todo esse caminho aqui de carga, que você está simulando como se fosse uma linha de barramento, uma linha de endereçamento, e o sinal volta e entra no 373. E o sinal que entra no 373, o circuito aqui se encarrega de comparar. O que ele faz? Os números, ele faz essa comparação da seguinte maneira. Os números nos 2 displays, lindíssimos esses displays com controladores integrados, a coisa mais maravilhosa. Mas esses 2 displays de 7 segmentos aqui embaixo, eles são o número, eles expressam o valor que foi jogado no 244, ou seja, foi transmitido. E o valor acima é o valor que foi recebido pelo 373. Então ele consegue simular uma operação de barramento através dessa linha toda de carga, e aí você pode, inclusive, através dos jumpers, alterar a carga do barramento, o comprimento, digamos assim, do barramento. Justamente para avaliar o quê? Para avaliar o quão bom ou ruim o driver é, né? O driver 244, ele consegue acionar o barramento, tá? Então, basicamente, é um kit que avalia o quê? Avalia a performance relativa desses 4 diferentes fabricantes ou conjuntos de circuitos integrados. Atualmente, esse tipo de teste é feito nos fabricantes de circuitos integrados, tá? Nos grandes fabricantes de semicondutores, tá? Naturalmente que o sistema é muito mais automatizado e tal, e é imerso, né, num sistema maior com mais canais, e ele testa muito mais coisas. Isso aqui é apenas um kit para você fazer avaliação na sua própria bancada, né? Mas, de fato, a operação do circuito basicamente é essa. Toda a lógica combinatorial
gera o dado, a EPROM joga o dado para fora, o dado que precisa, e aí você faz a medida, basicamente a comparação do dado que chega com o dado que sai e avalia quão bom ou ruim o seu circuito integrado é. Eu depois vou tentar ligar e ver se eu consigo fazer algumas simulações. Não consigo prometer nada, porque afinal de contas a documentação é escassa e eu tenho uma série de... Vou ter talvez um pouco de probleminhas aí para botar esse cara para funcionar. Mas enfim, essa é a placa do Advanced CMOS Logic System Evaluation Board. Bom, agora eis aí o kit VM7000N-1, tá? Esse aqui é o kitzão que faz a programação do TMS7000 aqui, que é o rei do pedaço, tá? Então, naturalmente, uma placa mais complexa, tá? Inclusive com alguns circuitos integrados 244, 373 da outra placa, coincidentemente. Mas basicamente essa é uma placa mais complexa e, obviamente, que ela tem subsistemas justamente para habilitar o processador para operar. Então, o processador está aqui, clock, cristalzinho de 10 MHz, tá? Com cristais, inclusive, curiosamente, né? Capacitores de carga do cristal são de mica, muito bacana, viu? E aí aqui eu tenho um timer. Esse timer muito provavelmente faz o acionamento de operações que dependem de tempo ao longo da placa. O TMS7000 é um microprocessador, ou seja, ele raramente ele não tem nenhum periférico como os que a gente tem microcontroladores hoje em dia, tá? Ele é um microprocessador que ele tem um barramento e depende de sistemas discretos, externos, para executar outras funções, como timer, controlador de interrupção, etc, etc. E basicamente aqui você tem o que? Toda a seção de memória nesse canto, tá? 3 memórias EPROM que carregam programas. A documentação descreve que essas memórias têm um interpretador assembler, um editor de texto e um programa e um debugger, incorporado. Eu não sei exatamente, a documentação é bastante falha nesse sentido, pelo menos o descritivo. Eu não sei exatamente como você interage com o editor de textos que está envolvido aqui. E aqui você tem as memórias RAMs. Então tudo isso aqui perfaz o que? Perfaz todo o barramento externo do microprocessador TMS7000. O microprocessador não tem memória interna, pelo menos não nessa variante que está operando aqui. O resto tudo, como eu havia comentado, lógicas de cola, né? Lógicas para habilitar o processador a se comunicar com os outros sistemas. E aqui na parte superior, não sei se vai dar para ver muito bem, na parte superior eu tenho duas portas seriais aqui em cima, tá? E tenho um conjuntinho de jacks aqui. Eu tenho um jack aqui pequenininho, J2, e 2 jacks aqui, J4 e J5, marcados como saída e entrada. Isso daqui, os dois aqui naturalmente são portas 232 para você se comunicar via porta serial com um computador host ou talvez uma outra placa, alguma coisa assim. E esses 3 terminais aqui, curiosamente, são os acionadores de fita cassete, de um gravador de fita cassete. Justamente para quê? Para fazer armazenagem de programas, armazenagem dos programas de maneira direta aqui. Inclusive tem um LEDzinho aqui, motor, através do J2 ele faz o acionamento, o desligamento e o ligamento do motor da fita cassete. Então basicamente essa aqui é a parte, digamos assim, de acionamento, né? Acionamento e transferência de dados e transfere de dados. A documentação diz que isso aqui ele grava até 9.600 bounds, o que era bastante rápido para a época, tá? Então, basicamente é isso. Chegando nesse lado de cá, tem uma série de regulagens, muito provavelmente é para o sinal analógico do gravador, e tenho 2 sockets IF aqui, que lamentavelmente a documentação não explica o que eles possam ser. Não sei se eles fazem gravação de EPROM, não sei se fazem gravações de outros TMS7000, que existiam versões com EPROM embutida. Eu não sei se isso exerce essa funcionalidade, lamentavelmente. E aqui tem uma área de prototipagem muito bacana, aqui para você implementar o seu circuitinho. Então um kit bastante versátil,
muito interessante. E ainda para aumentar a versatilidade, como eu havia comentado, uma dessas EPROMs carrega um programa de debug, de depuração. Ele tem um socket, né, uma conexão aqui, que vai, ele faz a emulação na placa do cliente, ou seja, isso aqui você conecta, tá vendo os terminais, 40 terminais, você conecta isso na placa do seu produto, e essa placa toda aqui se encarrega de fazer o quê? De fazer as funções e ter funções mínimas de depuração do circuito rodando diretamente na sua placa. É o que a gente chamava de emulação na época. E essa emulação, um emulador desses, provavelmente custava uma nota pretíssima, tá? Nada como as coisas de hoje em dia que custam no máximo dezenas de dólares, alguma coisa assim, um kit muito básico. Isso aqui provavelmente custava alguns milhares de dólares aí para ser adquirido. Então, basicamente é isso aí. Esse aqui eu não tenho realmente como botar para funcionar, não tem nem como testar. Mais paciência, mas é isso aí. Basicamente esse é o kitão do EVM 7000 do processador da Texas TMS 7000. Bom, e por fim, o kit da All Electronics. Bom, tá aí a bagunça toda, a gangue toda, tá? Basicamente dessa vez, o que aconteceu é que eles reduziram o preço de outros itens bem mais, e aí os preços se tornaram interessantes, estavam realmente queimando tudo, e aí eu fiz uma segunda compra aqui. Então a maioria desses itens aqui são itens baratos, né, que foram bem mais em conta também, e aí eu repus estoque. E tem uma outra coisinha que é só curiosidade mesmo. Isso aqui basicamente é um capacitor de mica de alta tensão. Eu nunca tive um capacitor nesse formato. Esses capacitores eram comuns, bem antigos e tal. Então, muito bacaninha aí. Então fica aí só para demonstração lá demonstração do museu. Falando em mica, eles reduziram os preços dos capacitores de mica, tá? E eram vários valores. Os valores que eles botaram estavam bastante interessantes. Então, realmente consegui pegar aqui, consegui pegar aqui uma série de capacitorzinhos de mica a preço excepcional. Isso aqui não encontra fácil mais não, viu? Esse tipo de coisa aqui não encontra muito mais fácil não. Então 4 valores aqui, capacitores de mica muito bacanas. Esse aqui eu comprei, estava um preço razoável, comprei mesmo só para repor o estoque. Esses potenciômetros multivolta, eles são mesmo só para ajuste e tal, para os projetos e tal. E realmente estava faltando aí um de 2K2. Acho que tinha um outro aqui também, mas eu esqueci. Bom, 2N2906, esse tipo de transistor e é originalzinho, com terminalzinho dourado e tal. Então, esse tipo de transistorzinho é bem difícil, é bem mais difícil de achar nesse encapsulamento e de origem confiável, tá? Isso aqui na realidade o que é? Ele é o complementar, é o PNP complementar do famoso 2N2222. Então o 2906 faz um belo amplificadorzinho aí, ou então um acionador chaveador muito bacana. Eu às vezes uso isso para acionamento de bobinas e tal. E o 2906 e 2222 são um excelente par aí para esse tipo de coisa. Isso aqui foi mais uma curiosidade também, estava barato, mas foi mais uma curiosidade. Retificadores bacaninhas, MR831 da Motorola. São retificadores antigos e tal, mas é só para ilustrar. Eles são muito bonitinhos, eu acho muito bacana isso aqui. Com o capacitor de mica, eu nunca tive não tinha desses caras, e aí eu resolvi só ter, só para fazer, para motivos educacionais, digamos assim, né? Aí o resto aqui vem as coisas. Esse aqui eu também peguei. Eu tenho um 311 aí, eu tenho um 311, mas que foi bem detonado. Esse aqui é um par de 311. LM311, mas no encapsulamentozinho bonitinho aqui da National Semiconductor. Eu acho que é o National, se não me engano. Mas eles estão bem bonitinhos. Então, também foi só curiosidade para ter ele nesse encapsulamentozinho. Também estava peso de banana e não tinha nenhum problema. Estava tranquilo, só para manter aí na coleção. Para efeito ilustrativo, digamos assim. Agora o resto aqui é um pouco mais sério. Basicamente, tinha uma série de alto-falantes. Eles tinham uma série de alto-falantes. Esses aqui foram os de 24 ohms, tá? E eles tinham alto-falantes também de 45 ohms, mas eles perderam. Perderam não, eles não
eles ficaram sem estoque. Mas esses alto-falantezinhos aqui, às vezes são interessantes para um projetinho ou outro e tal, que você joga aí no circuitinho, no amplificadorzinho básico, aí com transistor de baixa potência. Eles soam bem, o diâmetro é razoavelmente bom. Então, só para fazer brincadeira aí, tá de bom tamanho. Isso aqui é um pouco mais sério, tá? Isso aqui é para fazer consertos de equipamentos, potenciômetros deslizantes lineares com excelente curso, tá? Esse curso aqui, se não me engano, é de 6 polegadas. Não é 6 polegadas, é muita coisa. Mas é um circuito, é um curso muito bacana, tá? E esse aqui, no caso, por exemplo, 50K linear e duplo, né? Esse aqui é controle de balanço e tal, etc. Aí aqui 100K log áudio, né? Chama de 100K de áudio, né? Mas 100K log e 4 canais. Essas coisas aqui, isso aqui, de novo, eles reduziram o preço. Eu falei, não, fiquei relutando e tal. Eu falei, não, quer saber? Acho que agora vai. E aí isso aqui é mais raro de usar, de 4 canais, mas ou bem ou mal, é um potenciômetro de excelente comprimento. 100K é um valor bastante usual e realmente acho que valeu a pena, tá? Aqui um outro aqui, o que? 20K linear. Esse aqui é um pouco menorzinho, tá? mas também vale a pena. 20K não é muito comum, não é um valor muito comum, mas enfim, o problema custava tão barato. E aqui 2K é logarítmico também, né? Áudio, né? Então também, esse aqui é controle de volume, etc. Vale a pena. Ele tá feio aqui? Não, é só impressão, mas tá aí. Esses aqui são muito bacanas, os achados estavam a excelente preço, os potenciômetros deslizantes aí. E aqui, bom, é só um conjuntinho de LEDs. Esse conjuntinho de LEDs aqui, na realidade, eu tenho os LEDs verdes desse mesmo tamanho exatamente, tá? E tenho, se não me engano, LEDs amarelos também. Então o vermelhinho aqui complementa bem, o vermelhinho eu não tinha conseguido encontrar, complementa bem, porque aí qualquer coisa eu consigo fazer, enfim, nem que seja um sinal de trânsito aí, mas alguma coisa aí. Enfim, isso é bom para projetinho, né? Enfim, basicamente isso aqui é só o parêntese final, o bônus final, e tá aí a patola do Dimica. Tudo mais aí vindo da All Electronics. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Então, um apanhadão geral. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.